Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Eu tenho um pouco de desconfiança. Eu acho que o Abel, na medida do possível, Pedro, ele é procurado sim. Eu acho que tem, assim, mundo árabe, Egito, talvez algum time ou outro da Europa de menor expressão, que foi vinculado lá atrás, alguns nomes, né, alguns times. Algum time de Portugal já deve ter sondado. No entanto, eu acho... Eu posso até falar uma percepção que eu tive também, a do Yuri. Na última coletiva, muita gente me pediu para falar que a sensação é que ele não fica mais, por todo o desgaste, etc. Eu tenho essa sensação também. Eu tenho a sensação, não tô falando que ele não fica, porque eu acho que o resultado da temporada pode condicionar, entendeu? Ou seja, título pode condicionar. Ou até um perto de um título pode condicionar. Porque você pode ter uma temporada, por exemplo, de um campeonato ser decidido por detalhe que transcende ao Palmeiras, entendeu? A arbitragem. Então, assim, tamo aí, o futebol brasileiro tudo pode. Na Libertadores eu tenho um pouco de dúvida se isso é capaz de acontecer, mas no brasileiro eu acho que sim. A questão de arbitragem é muito presente, tanto pode definir para o Palmeiras, como pode definir contra ele. Então, existem essas nuances que depois a mídia vai fazer muito trabalho em torno disso, né? Para uma permanência do Abel. Eu acho que a permanência ela tem que ser 100% meritocrática. Primeiro ponto para a gente fazer a transição aqui, Pedro. E aí, eu só vou mostrar para ilustrar o João Freire aqui, acompanho bastante o conteúdo, as publicações dele, mas não foi só o João. Uma pá de página postou essa foto aí. Essa montagem foi um monte de página do Palmeiras que postou. Então veja, Arthur Jorge teria falado para amigos que se recebesse um convite do Palmeiras, viria correndo treinar o Palmeiras, porque aqui ele teria a condição de ser campeão. Pedro, começa você. É desrespeitoso fazer isso? Falar do Arthur Jorge com o Abel aí? Primeiro ponto. E segundo ponto, o Arthur Jorge é um possível substituto para o Abel Ferreira quando o Abel sair do Palmeiras? Qual que é a sua opinião? O Fer, assim, desrespeitoso eu acho que não, porque, cara, o mercado tá aí. Então, assim, mas a gente já tem técnico. Cara, qualquer time profissional, ele vai estar sempre se planejando do tipo assim, ó, cara, e se o técnico não ficar? E se receber proposta de outros mercados? Então, eu acho que, né, falta de respeito ou qualquer coisa do tipo, eu acho que não, cara. Eu acho que é um preparativo. Você vai preparando o campo de acordo com as possibilidades que acontecem. Igual a gente estava falando aqui. Se chegar no final do ano, o Palmeiras campeão, o Palmeiras campeão da Libertadores, ou campeão brasileiro, ou pelo menos, sei lá, chega na final da Libertadores e tá perdendo o jogo de 2-0, empata 2-2, perde nos pênaltis. Então, assim, dá um cenário para que o Abel continue, obviamente. Então, você tem que estar preparado para essas possibilidades. Agora, sobre o Arthur Jorge treinar o Palmeiras, eu gostei do trabalho que ele fez lá no Botafogo. O time do Botafogo mostrava bom futebol. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Só que eu queria um cenário diferente, Fer. Eu não queria... Assim, parece que a gente está saindo de um treinador e entrando num que já veio. Eu queria que o Palmeiras abrisse mais o leque para outras opções. Talvez um cara ítalo-brasileiro, como o Thiago Mota, sei lá, algumas outras opções, entendeu? Fiz um joinha aqui, pode continuar, Pedro. Fiz um joinha pro Thales aqui, que ele falou que a apresentação vai ser na próxima segunda. Informação do Diego Firmino. Obrigado. Pode continuar, Mas Pedro. é que era a ideia assim, era tipo assim, não é que eu não queiro o Arthur Jorge, mas eu queria que o Palmeiras olhasse mais para o mercado com outras opções, porque o Arthur Jorge a gente já sabe qual é o futebol dele, a gente já viu o que ele pode produzir. Então eu acho que o Palmeiras, pelo tamanho que tem, pelo nível de olheiro, e aí até falando da estrutura, você falou do vídeo, Fer, eu acho que o Palmeiras entrega até demais, tá? Sobre a estrutura dele. Então, com tudo aquilo que a gente vê no Palmeiras, eu queria um leque de mercado mais aberto. Tá, ó, a porquê da pergunta, tá? É importante eu explicar isso aqui para quem tá chegando e só pedir o reforço do like, tá, meus amigos? Eu prometo para vocês, não vou ficar pedindo durante toda a live, mas só pedir para chegar no like para recomendar a transmissão. A pergunta é porque muita gente falou isso, que era desrespeitoso. Então eu tô fazendo uma pergunta. Para mim também não é desrespeitoso o torcedor se manifestar. Às vezes o que é desrespeitoso é quando o trabalho é bom e você está conversando com outro técnico. Às vezes o que é desrespeitoso é você assinar um pré-contrato. Isso eu acho desrespeitoso. Agora, o torcedor
falar do Arthur Jorge, falar de outros técnicos e outras opções, o TH, eu não acho desrespeitoso. E mais, o Arthur Jorge fez o Abel sofrer, né? Vamos lá. O Arthur Jorge conseguiu disputar contra o Abel, mandar no jogo, inclusive no Allianz Parque, e se sobressaiu o trabalho do Arthur ao do Abel na última temporada. Não sabemos o que seria se continuasse com essa reformulação que foi feita no Botafogo. Mas o fato é, a aparição de Jorge Jesus, de Arthur Jorge e de Abel Ferreira são aparições positivas no futebol brasileiro, e o Abel tem o trabalho mais longevo e dá a ele, com certeza, a condição de principal técnico. Agora, a coragem que a gente viu do Arthur Jorge, não só contra o Palmeiras, mas na final da Libertadores, é muitas vezes o que a gente fala, né, TH? Que falta no trabalho do Abel Ferreira aí, e que já teve. No passado ele era um treinador mais corajoso, sim. Eu já cheguei a ver o Palmeiras com um jogador a menos conseguir se sobressair contra times dentro da Taça Libertadores. Agora, isso foi se perdendo com o passar do tempo, esse domínio, né, do Abel Ferreira e do time do Palmeiras foi se perdendo a partir de 2023, 2024 e agora no ano de 25. Vai lá, TH. O que você acha do Arthur Jorge? Bom, você disse se seria um desrespeito, né, cogitar um outro treinador enquanto o Abel está lá. Não, para mim desrespeito é o que o Abel faz com a torcida do Palmeiras em muitas das suas coletivas. Então, muito por conta disso que eu sou a favor da sua saída, porque além dele fazer um trabalho péssimo no campo, ele ainda é um babaca nas coletivas, arrogante, joga contra e não valoriza os seus torcedores, né? A gente já falou de vários episódios aqui, como o caso do Universitário, vocês viram lá, estavam perdendo de 4-0 e estavam apoiando. A do Botafogo, que veio aqui na primeira rodada do Brasileiro, gritar é campeão, ele pegar e falar, ó, a gente nunca fez isso aqui. Aí depois ele pediu desculpa, né? Ele lembrou do mosaico que teve na Allianz Parque e tudo mais. Então, são N fatores que me desgasta muito a relação do Abel, principalmente nas suas coletivas, quando o cara simplesmente joga contra a torcida. Cobra... deveria estar mais cheio aqui o Allianz Parque. A torcida deveria comparecer mais. Cara, isso joga muito contra e, né, ele tenta, sei lá, criar uma forma de falar menos do futebol em si do Palmeiras, criando burburinhos. Então, desrespeito para mim é isso, e por isso que, além do campo, eu acho que toda a postura do Abel, eu sou muito contrário. Então, sobre o Arthur Jorge, é bem curioso que ele até tem uma carreira semelhante, digamos assim, né? Porque ele vem também do Braga, foi campeão lá, ele não teve do Braga um outro time e veio para cá. Não. Do Braga ele foi lá, foi campeão no Braga da Taça de Portugal, vem para o Botafogo e faz um excelente trabalho. E aí que tá. O que joga muito a favor do Abel para ele ser o maior treinador do Palmeiras e também o maior estrangeiro é justamente a continuidade, né? Que, inclusive, é o que está atrapalhando ele nesses últimos anos. Mas é um pouco difícil você falar o Arthur Jorge é melhor do que o Abel pelo um recorte muito rápido que ele pega e sai, embora tenha sido campeão. E agora está lá no Al Rayyan, time do Roger Guedes, que acabou de contratar o Wesley, por exemplo, né? Levou o Gregory lá também. Enfim, mas eu acho que seria interessante, justamente por isso que eu acabei de falar do Abel. É um cara que não mostra evolução no trabalho dele, que joga contra a própria torcida, que se mostra desgastado e que já assinou um pré-contrato recentemente, falou que tinha caráter, que não faria isso, que a verdade iria aparecer. Apareceu, ele vem ler uma notinha ali e tal. Então, para mim, cara, repito, fica muito repetitivo ficar falando isso, mas em novembro do ano passado, eu disse, se for analisar o que foi 2024, o Abel não é treinador do Palmeiras em 2025. Continuou, a Leila segue falando até 2027, o que eu discordo muito, mas é isso. Assim, muita gente fala, pô, vai tirar o Abel e vai colocar quem? Eu falo a frase do Tiririca, pior que tá, não fica. Porque o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time que não ganha jogos grandes, o Palmeiras é aquilo. E, querendo ou não, como você bem destacou aí nos últimos anos, querendo ou não, sempre tá competindo, beliscando um título e tal, e não é possível que alguém imagine que sem o Abel isso vai deixar de acontecer, né? Então essa é a minha opinião. Excelente comentário aqui, ó. Nada contra vocês palmeirenses, mas vocês são chato, a culpa dele quando a porra do jogador erra o gol na cara. Você tá vendo como é superficial a análise do não palmeirense? Tive muitas dessas na imprensa. Eles acham que é só um detalhe a nossa reclamação. A reclamação ela não vem de um detalhe, ela vem de algumas questões envolvendo o trabalho do Abel. É também pela queda técnica,
é também pelo que ele tem em mãos, ele não recebeu qualquer aporte, são 700 milhões em contratação, e que o incomoda esse tipo de fato. Foram 700 milhões. Qualquer treinador no lugar do Abel estaria sendo cobrado, mas ele acha, Pedro, que não. A cobrança é uma coisa pessoal com ele. Não é. É só a gente lembrar quanto foi cobrado o Gagliotti por desempenho que nem técnico ele era um presidente. O quanto o próprio Paulo Nobre foi cobrado na reformulação do Palmeiras. O quanto outros técnicos, até o próprio Felipão, Luxemburgo tinha ganho um Paulista e ninguém deu folga para o Luxemburgo para ver se ele ganharia a Libertadores. A torcida viu que desandou, que depois do título paulista algumas coisas se perderam e o Abel chegou exatamente nessa variável, né? O Palmeiras chegou a procurar outros técnicos antes do Abel Ferreira, parecia realmente querer rejuvenescer, escutou o São Paulo que veio aí para o Galo, agora fez uma série de exigências e não quis fechar com o Palmeiras. Miguel Ángel Ramírez disse que o desafio era muito para ele. O Abel Ferreira aceitou e com todos os méritos se transformou aí para muitos no maior treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, eu acredito que o desgaste dele, o que o TH até fala a respeito das coletivas, dos posicionamentos, ele é uma coisa muito clara ali. Então, eu acredito que quem tem que mudar esse cenário não é nós que estamos aqui, é ele, né? Trazendo novamente um pertencimento. É isso que parece que não está acontecendo. Não dá. Aquele Abel Ferreira que era buscar, por exemplo, chega o Andrés agora, o discurso dele ao chegar o Andrés, ele é anticlímax, né? Se a gente olhar a coletiva, não, é o tipo de contratação que eu não opino, que vem com experiência, mas você não vê aquele ambiente que ele puxava pelos atletas, que ele puxava pelos jogadores, e muitos perderam a confiança, né? Você vê a declaração até do Marcos Rocha, o próprio Zé Rafael, nem todos compraram cegamente o discurso do Abel Ferreira até o final.